Estou vendo os comentários da publicação que eu fiz com a arte, divulgando o podcast de hoje com o apóstolo Leonardo Salles. Estou dando muita risada da infantilidade do povo. O povo infantil, viu? Meu Deus do céu. Misericórdia. Se você tem uma igreja e não gosta do Leonardo, você tem uma visão a respeito dele que é contra aquilo que você acredita, não leva ele na sua igreja. Se você tem, se não tiver cria, um podcast e você não gosta e não acredita na visão que ele tem, não concorda com a visão dele, não leva no seu podcast. Agora não queira mandar naquilo que não é seu, naquilo que você não tem. Podcast não é igreja, é um canal de entretenimento onde a gente leva diversas pessoas para compartilhar um pouco das suas histórias de vida, experiências com Deus, no ministério, experiência de vida no geral. Está na hora de crescer, deixar de ser infantil na fé. O podcast não é uma igreja, gente, onde eu devo levar apenas aquelas pessoas que têm a mesma perspectiva que eu. O podcast é um canal onde eu levo diversas perspectivas cristãs. Oxe, eu quero ouvir o cara. Eu quero ver o que ele tem a entregar. O problema é meu, não seu. Vai perder a credibilidade, irmão. Se eu fosse me importar com credibilidade em redes sociais, eu estava parado até hoje, entendeu? O canal não teria chegado aonde está chegando. Porque eu nunca me importei em ter essa credibilidade. Eu me importo em ter credibilidade no meu caráter, em ser um servo de Deus, em honrar a Deus, em ter meus princípios, meus valores, amar a minha família, honrar a minha família, sabe? Agora, credibilidade nas redes sociais, com quem eu levo ou eu deixo de levar no podcast, são os moralistas sem moral. Se preocupam com quem eu levo ou eu deixo de levar no podcast, mas vivem uma vida totalmente banalizada, deturpada, cheia de vícios, cheio de pecadinhos de estimação, não consegue vencer a si mesmo, não consegue dominar a si mesmo, não consegue dominar as suas vontades, seus desejos, seus instintos. São pessoas sem domínio próprio, pessoas sem pudor, fica querendo cobrar a santidade da vida alheia se não tem santidade. Apontam outros como um falso profeta, mas não consegue apontar o dedo para si mesmo e reconhecer que precisam mudar de vida. Eu vi um cara aí criticando o apóstolo Leonardo Salles, eu fui ver o perfil do cara, meu Deus do céu, irmão. O cara tava dando o dedo do meio. Que moralista dos infernos é esse? Moralista sem moral. Eu quero ter credibilidade de um cara desse? Eu quero ter credibilidade de um cara desse, pelo amor de Deus. Pois bem, lá no podcast, eu levo todos, dentro de uma perspectiva cristã. Levo o apóstolo Leonardo Salles, levo o profeta Roberto Ruiz, levo o pastor Eliseu Rodrigues, se quiser vir, né? Levo o pastor Hernando Dias Lopes, reverendo Hernando Dias Lopes, pastor Josué Brandão, pastor Marco Feliciano, como já teve 3 vezes, pastor César Moisés, que já teve comigo, mestre na teologia pentecostal, pastor Elias Soares, um mestre na área da escatologia, pastor Moisés Leopoldino, meu Deus do céu, grande pregador, e tantos outros pregadores que já teve comigo aqui, pastor Carlos Eduardo, pastor Carlos Cardoso, e também levo os profetas, levo o Leonardo Salles, levo o Miguel Oliveira. Gente, vamos crescer, amadureça, pelo amor de Deus, largam de ser infantis, ser meninos na fé. Poderia ficar falando tempão aqui dos mestres que já teve no Eu Acredito Podcast. Pastor Cláudio Gama, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Pastor Cláudio Gama já teve 2 vezes aqui comigo no Eu Acredito Podcast também. Pastor Idecaso Takayama já esteve comigo. Pastor Hernani Santos teve 2 vezes. Que é aquilo, meu irmão? A gente é impactado demais pelas palavras desses homens. Mestres, levo. E ao mesmo tempo eu levo o apóstolo Gesiel Dias, que esteve comigo também. Levo o apóstolo Leonardo Salles, que está estando... Meu Deus, gente. Um podcast secular leva satanista, luciferiano, aí vai lá e coloca um pastor para pegar o público cristão, pegar o público dos pastores. Aí eu só trago pastores, profetas, apóstolos, tudo dentro de uma perspectiva cristã. Vocês enchem o saco. Agora o podcast secular que leva Deus e o diabo, vocês ficam quietinho, né? Quietinho. Agora, no podcast cristão, ao invés de
Podcast cristão, ao invés de somar, torcer, apoiar, perceber que nós estamos construindo algo relevante, vocês querem dividir. Ah, como nosso reino é subdividido, viu? Rapaz, eu tava vendo, eu fiz uma publicação no Eu Acredito na Minha Geração ali, colocando a foto do pastor Eliseu, a quem eu tenho muito respeito, e também do apóstolo Leonardo Salles, a quem eu respeito também. E eu falei que eu amo os dois, que eu não vou me posicionar a favor de um e contra o outro. Que o meu posicionamento é que eu respeito o dom ministerial que o pastor Eliseu e o apóstolo Leonardo recebeu. Rapaz, veja lá os comentários. Quanta gente ignorante, velho. O povo quer que a gente esteja semeando contenda entre os irmãos. É que a gente toma um partido. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Paulo. Não, mano. Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento. O pastor Leonardo Salles está ganhando vidas lá no Rio. O pastor Eliseu está viajando o Brasil aí como evangelista, edificando a igreja, ensinando com diversos alunos em seus cursos, pregando o evangelho. É um mestre, entende? Cada um no reino desenvolve o seu papel. Ah, mas as profecias do Salles, o Salles ostenta, o Salles faz stories sem camisa. Irmão, ele será julgado pelo Senhor. Como Gamaliel disse, se for dos homens, vai perecer, vai fracassar. Mas se for de Deus, e aí? Igual Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos estavam incomodados com um grupo que não seguia Jesus e estava pregando o reino. Jesus disse, quem não é contra nós é por nós. Paulo disse que seja por ambição, seja por interesse, o importante é que o evangelho seja pregado. Não que esse seja o caso do Salles, mas vamos parar de ser meninos, cresçam, gente, pelo amor de Deus. Não posso esquecer porque aqui no Paraná tem pastores aqui também de respeito que sempre vem no podcast. Pastor Fábio Pimenta, que é um mestre, prega em diversas escolas bíblicas de obreiro no Brasil. Ouça os podcasts do pastor Fábio Pimenta, gente. Ouça lá, veja lá, que homem de Deus. Você não vai nos cultos de terça-feira dele lá em Antonina? Dá gosto de ouvir. É um mestre. Está aqui sempre no podcast comigo e entende meu trabalho, sempre me apoia. Fábio, vai para cima, é um podcast, é para isso mesmo. Agora, fica um monte de gente aí que não constrói nada, querendo ensinar a gente que fazer credibilidade, vai perder a credibilidade. Perder a credibilidade de quem? Sua, cara. O que você construiu? O que você está fazendo? Me mostra aí o seu podcast, me mostra aí a igreja. Meu Deus do céu. Saia do leitinho, velho. Saia do leitinho. Cresça, maturidade. Tá faltando maturidade aí, irmão. Examine. São tão meninos que vocês não conseguem ouvir nada diferente. Pastor Carl Dietz, que desenvolve um trabalho extraordinário aqui em Curitiba com a Igreja no Cinema, vai no podcast, buga todo mundo anunciando o evangelho do reino, porque é uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a maioria, que a bolha ouviu. E aí você chama o cara de herege, viu? Falando que o cara é analfabeto bíblico. Irmão, fica 1 hora ouvindo o Cal. Faça uma imersão com o Cal para vocês verem. Vocês são meninos, vocês são moleques na fé. O Cal até usa uma expressão. Vocês são herdeiros menino, herdeiro menino. Precisa de maturidade, precisam crescer. Vocês precisam entender que nós estamos no mesmo reino. E no reino existem pessoas com funções diferentes, com trabalhos diferentes. E o que nós precisamos, ainda que haja divergências e discordância, é respeitar tão meninos que vocês não conseguem ouvir uma teoria acadêmica nas redes sociais, que vocês se escandalizam. Pastor Carlos Eduardo foi num podcast e ele falou a respeito de uma teoria acadêmica já há anos, que existe uma vertente teológica, mas que não caracteriza como verdade. É uma vertente, é uma teoria que fala que a maldição de Noé para o seu neto Canaã não foi simplesmente porque Cã, ou cão, o viu despido, e sim porque houve um abuso. Meu Deus do céu, isso é uma teoria, é uma vertente, não se caracteriza como verdade. Vocês não conseguem ouvir coisas simples como essa. Vocês não conseguem ouvir coisas simples como que Jesus tomou vinho, entende? Aí vocês falam, mas o vinho não era fermentado, o vinho não era alcoólico. Vocês não conseguem ouvir alguma coisa diferente. Vocês são meninos, vocês são moleques, vocês não têm maturidade. Precisa de maturidade
Espera aí que eu preciso falar mais uma coisa ainda. Você não manda em mim, tá bom? Você não manda em mim. Então para de falar, não leva fulano, leva ciclano. Sugestão até que eu aceito. Leva fulano, leva ciclano. Agora, não leva, não faz isso, não faz aquilo. Apaga que dá tempo. Você não manda em mim. Além de Deus, existem 3 pessoas que mandam em mim. Manhinha, tá? Minha mãe. Se ela falar não leva, aí eu não levo. Não faz isso, eu não faço. Minha esposa manda em mim também. Se ela falar não leva, não faz, eu penso. Porque às vezes que eu não ouvi ela, deu ruim o negócio, tá? Então minha esposa, a Giane, tá? E a minha filha, tá? Eu ouço também Camila e Vitória, minha filha. Agora você? Você. Ah, também eu ouço meu pastor, eu ouço também. Eu ouço, são 4 pessoas além de Deus, tá? Chega, viu? Chega. Mas eu ainda tenho tempo, se você tiver mais algum questionamento, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida a respeito de tudo que eu falei aqui, eu vou deixar uma caixinha, porque eu quero interagir com você agora e conversar, tá? Mande aí as discordâncias que você tem a meu respeito, que eu vou repostar tudo também. E mande também as concordâncias, tá bom? Manda aqui na caixinha, vai. Manda. Você que era contra quem o levava, deixava de levar, e viu os stories agora passou a concordar comigo, coloca aqui na caixinha. Quero ver se você tem coragem. Você tem coragem de comentar contra, e quando você muda a opinião, você não tem coragem de reconhecer que estava errado. Vai, manda. Porque já teve um aqui que mandou mensagem dizendo que comentou e agora entende meu trabalho. Por isso que estou falando isso. Tem mais pessoas. Coloca aqui na caixinha que eu quero repostar agora. Eu esqueci também, essa outra aqui também manda em mim, ó. A minha sogra, tá bom? Então, ó, Deus, manhinha, esposa, filha, pastor e sogra. Deixa eu me arrumar aqui. Viu? Bonita aqui pra dizer. Olha aí, ó, minha sogra também. Então, se você não é Deus, não é manhinha, não é esposa, não é filha, não é pastor, não é sogra, você não manda em mim. Então pare, tá? Ela manda em mim ou manda? Manda, claro que manda. Manda? Eu obedeço? Obedece. Sou obediente? Então, vamos chupar um rato, tá? Eu acredito que o podcast é tão democrático, que aqui, ó, por exemplo, aqui no Eu Acredito Podcast, já vieram algumas pessoas que criticaram bastante o apóstolo Leonardo Sara. E é bem possível que o apóstolo já tenha visto essas críticas. Já vieram aqui criticar o apostolado. E já veio outros apóstolos aqui. Democracia, né? Ao mesmo tempo que veio o Leonardo Sala agora, o convite está aberto para o pastor Eliseu. A última vez que conversei com ele, ele disse que ia haver uma data para vir. Ou seja, é democracia, gente. Não é simplesmente porque eu sou a favor de um e sou contra o outro. Não. É um trabalho. Quero ouvir todos. Eu vou contar algo para vocês aqui. Há tanta democracia no podcast e entender o reino é tão extraordinário que uma vez meu amigo pastor Carlos Eduardo, que sempre vem estar aqui comigo, ele foi ao podcast e ele fez uma crítica ao apóstolo André Azevedo, que também é um amigo. Aí ele veio e fez a crítica ao apóstolo André Azevedo. Aí da outra vez ele veio e eu falei com o apóstolo, pastor Carlos Eduardo vai estar aí, quer recebê-lo para pregar. E o apóstolo André tinha visto a crítica que o Carlos Eduardo fez a ele. Aí o apóstolo, traz ele aí. Ó. Aí o que acontece? O Carlos Eduardo foi pregar na igreja do apóstolo André Azevedo, quem ele criticou. E o apóstolo entendeu que o Carlos Eduardo passou e o Carlos Eduardo fez uma crítica a respeito da fala do apóstolo e ainda assim foi pregar na igreja que o apóstolo pastoreia. Gente, é isso.